Muito bem, então agora vamos falar sobre reunião de conjuntos, né? Ou união de conjuntos. Esse é o conteúdo que nós estamos trabalhando sobre noções de conjuntos, né? Dando continuidade ao tema na nossa matemática aqui do primeiro ano, né? Então hoje nós falaremos sobre reunião de conjuntos. Então vamos lá. Aqui diz assim: a partir de dois conjuntos A e B, também se pode obter um novo conjunto cujos elementos pertencem a pelo menos um dos conjuntos dados, ou seja, ou pertencem somente a A, ou somente a B, ou a ambos. O conjunto assim obtido é chamado reunião ou união de A e B, indicado por A união B. Então nós vemos aqui, pessoal, que a união, a reunião, é na verdade um conjunto, tá? Que é formado a partir de outros conjuntos. Nesse caso nós estamos chamando de A e B. Então ele é um conjunto cujos elementos pertencem a pelo menos um dos conjuntos dados. Quando eu digo a pelo menos, cujos elementos pertencem a pelo menos um dos conjuntos dados. Quando eu digo a pelo menos um, não é necessariamente que seja só pelo menos um dos conjuntos dados. Quando eu digo a pelo menos um, não é necessariamente que seja só um dos conjuntos, a pelo menos um dos conjuntos. Então, ou a pelo menos um, não é necessariamente que seja só um dos conjuntos, a pelo menos um dos conjuntos. Então, ou ele vai pertencer, né? Ou eles vão pertencer. Ou ele vai pertencer, né? Ou eles vão pertencer somente ao conjunto A, ou somente ao conjunto B, ou nesse caso a ambos, né? A ambos os conjuntos. Então nós temos a indicação, tá? Quando aparecer na atividade essa indicação aqui, você já vai estar sabendo que é a indicação da reunião de dois conjuntos. Você está falando de reunião, beleza? Então, em termos de conjunto, o que é a reunião de dois conjuntos? Então, a união de dois conjuntos é formado pelo conjunto, tá? Onde o elemento x, né? Formado pelo elemento x, onde o tal que, tá? Onde o elemento x, né? Formado pelo elemento x, onde o tal que x pertence a A ou x pertence a B. É como disse aqui, pertence somente a A ou somente a B ou a ambos. Então esse elemento pertence a A ou pertence a B ou pertence a ambos. Esse é o conceito da reunião de dois conjuntos. E aqui graficamente, né, você tem a representação gráfica, que nós chamamos isso aqui de diagrama, né? Eu falei na aula de ontem, a representação gráfica. O que é a reunião de dois conjuntos graficamente? É tudo que está aqui dentro do conjunto A, tudo que está aqui dentro do conjunto B e também tudo que está aqui dentro da interseção desses dois conjuntos, certo? Então aí, graficamente, essa representação. Então nós temos aqui os conjuntos A, B, C e D, tá? Estão aqui disponibilizados para fazermos essa resposta, né? Trazer a resposta dessas questões das uniões. Então, primeiro aqui, nós temos A união B, ou seja, juntar, reunir significa juntar, né? União significa juntar os elementos desses dois conjuntos e formar um outro conjunto. Então nós vamos juntar todos os elementos de A com os elementos de B. Vamos fazer uma união, uma reunião, que é exatamente juntar, né? Que esse é o significado de reunião ou união de conjuntos. É somar, é juntar os elementos. Então aqui nós temos que os elementos de A é 1, 2, 3 e 4. E os elementos de B, 6, 7 e 8 nessa ordem. É isso que é reunir, né? Reunião
ou união de dois conjuntos é juntar os elementos dos conjuntos dados. Né? Reunião ou união de dois conjuntos é juntar os elementos dos conjuntos dados. Pronto, está respondido aqui. Conjunto A, juntar os elementos dos conjuntos dados. Pronto, está respondido aqui. Conjunto A junto com o conjunto B, formando outro conjunto. Letra B, nós temos A união C. Nós vamos juntar os elementos de A com os elementos de C. Então, observe que agora nós temos elementos repetidos. Olha, o 1 está no A e no C, o 2 está no A e no C, o 3 está no A e no C, o 4 está no A e no C. Não quer dizer que a gente vai fazer duas vezes esse, tá? Não vamos repetir também na união, porque ambos é um só. São os mesmos elementos. A questão é que aqui nós temos uma interseção. E lá na definição falou isso, né? Ou pertence somente a A, ou pertence somente a B, ou a ambos. Então, nesse caso aqui, ambos, né? Pertencem a ambos. Então, a união vai contar com esses elementos uma única vez. Então, nós temos, pela ordem, o 0, o 1, tá? De ambos, o 2 de ambos os conjuntos, o 3 de ambos os conjuntos, o 4 de ambos os conjuntos e o 5 que é somente de C. Então nós temos um que é somente de A, de C, temos esses 4 que pertence aos dois e o 5 que pertence somente ao C. É isso que quis dizer a definição. Beleza? Então aqui a gente observa que o conjunto união ele ficou exatamente igual ao conjunto C. Por quê? Porque o conjunto C ele contém o conjunto A. É como se o conjunto A está dentro do conjunto C. Seria isso aqui, ó. Um conjunto dentro do outro. Certo? Como se fosse uma célula. Então, aqui está o A e aqui está o C. Então, o A, 1, 2, 3 e 4. Todos que são de A também são de C. Está dentro de C. E aqui nessa parte de fora, nessa borda de fora, o 0 e o 5. Porque o 0 e o 5 pertencem somente ao C e não ao A. E o A ele está contido dentro do conjunto C. Então, todo mundo que é de A também é de C. Por isso que o conjunto formado aqui é o conjunto C. Tá? Resposta C. Poderia só colocar o C aqui como resposta, que já estaria certo. Beleza? Bom, o outro aqui nós temos B união D. Né? Bud. B união D. Então vamos juntar os elementos de B com os elementos de D. Então você já observa que o 6, tá? O 6 está nos dois, ó. 6 e o 8 estão nos dois conjuntos. Então, esse aqui são ambos, né? Os conjuntos interseção. Então vai ficar assim, ó. Conjunto B e D. Pela ordem, o menor é o 3. Então começa pelo 3, que pertence só ao conjunto D. Depois vem o 4, que só pertence ao conjunto D. Vai fazer parte da união. Depois vem o 6, que pertence a ambos. Depois vem o 6, que pertence a ambos. Depois vem o 7, que só pertence ao B. E, por último, o 8, que pertence a ambos. Entenderam agora como que disse a definição? Pertence somente a A, ou pertence somente a B, ou pertence a ambos. É exatamente o que disse a definição? Pertence somente a A, ou pertence somente a B, ou pertence a ambos. É exatamente essa união de conjuntos, né? Exatamente isso. Então 3, 4, 6, 7 e 8 é a união de B com D. Agora vamos para a união de A com o C e o D. Veja que são três conjuntos, mas aqui está separado com parêntese.
Quando a gente faz operações matemáticas com o uso de parênteses, você sabe que primeiramente você faz o cálculo do que está no parênteses. Então aqui também não é diferente. Sabe que primeiramente você faz o cálculo do que está no parênteses. Então aqui também não é diferente. Então nós vamos fazer assim, olha. Vamos repetir o A, certo? União e fazer primeiro isso aqui. A união de C e D. União de C e D é esse conjunto com esse conjunto, certo? Então 4 está nos dois, o 3 está nos dois. Então 3 e 4 são a interseção. Então vai ser C com D, então C começa com 0, né? 1, aí vem o 2, né? 1, aí vem o 2, vem o 3, que já está em ambos, só uma vez, tá? O 4 está em ambos, mas é só uma vez que ele aparece. O 5 que pertence só ao C, só uma vez, tá? O 4 está em ambos, mas é só uma vez que ele aparece. O 5 que pertence só ao C, o 6 que pertence só ao D e o 8 que pertence só ao D. Pronto? Então aqui eu tenho a união de A com conjunto, né? União C versus D. Agora, vamos juntar o conjunto A com esses elementos. Vamos juntar esse conjunto com esse conjunto. Então, o conjunto A, ele tem o 1, mas aqui tem um 0 primeiro. Então, começa pelo 0. Começa pelo 0. Então, 0, tá? Está aqui. O 1 de A, mas tem 1 também aqui, então só uma vez. O 2, tem um 2 no A, tem um 2 aqui, então a ambos, uma vez só. Tem o 3 aqui nesse conjunto, tem o 3 no A, então também ele vai fazer parte, pertence a ambos. Temos o 4 que também pertence a ambos, então ele vem para cá. Temos o 5 que pertence a esse conjunto, ele faz parte também. Temos o 6 e o 8 para fechar, certo? Então tá aí, ó, o resultado da união de A com C e com D, tá? Apesar de que não faz diferença eu começar por aqui, depois fazer com ele. Se quiser fazer logo os três juntos, não tem problema também não. Essa questão do parênteses é só uma questão estética, mas isso não vai fazer diferença no nosso cálculo, tá? Então é isso aí, nossa definição para união e reunião de conjuntos, beleza?